Estamos iniciando o terceiro bloco do nosso Roda Livre, hoje recebendo o ex-prefeito de Araraquara, Marcelo Barbieri. Marcelo, a jornalista Fernanda Cavicha escreveu o livro Marcelo Barbieri, Lutas e Conquistas na Política Brasileira. Eu estava vendo aqui, o prefácio do livro é do ex-presidente Michel Temer. Você trabalhou com ele, né? Trabalhei com ele. Conta um pouco esse período e que avaliação você faz do papel do Michel Temer na história da política brasileira. Permita dizer, Edu, eu estive recentemente na diplomação do Marcelo de honra ao mérito em Araraquara, entre tantas congratulações que ele já recebeu. Estavam lá o prefeito Ricardo Nunes, o ex-presidente Michel Temer, o atual prefeito de Araraquara e ex-ministro Edinho Silva, e toda a nata política, não só da região, Baleia Rossi, líder do MDB, para provar um pouco e para mostrar o prestígio do Marcelo durante todo esse tempo, que ele está dizendo que não é uma voz muito importante no MDB, ele sabe que ele é uma grande voz, né? E de alguma maneira ele é quem ajudou a construir, por exemplo, o Baleia. Eu não quero fugir muito da tua pergunta, mas isso explica um pouco desse respeito do Michel Temer enquanto presidente, escreveu o prefácio dele, dessa convivência deles e, sobretudo, da fidelidade do Marcelo para com o Michel. Me desculpa, Marcelo. Obrigado. Obrigado pela sua palavra. Eu queria dizer, Edu, o seguinte: o Michel é um sujeito de muito diálogo, de muito ouvir as pessoas. Eu apoiei muito o Michel quando eu fui deputado federal junto com ele durante 14 anos, que eu fui 3 mandatos inteiros e fui mais suplente 2 anos. Depois não fui mais candidato a deputado federal. E em 95, nós elegemos o Michel líder do MDB. E depois de líder do MDB, ele foi presidente da Câmara 3 vezes. 2 sucessivas e depois a última, no último mandato dele como deputado federal. Depois ele foi vice-presidente da República e presidente da República. O Michel tem uma característica que eu procuro observar nas pessoas e que é a questão dele ouvir o interlocutor, prestar atenção e buscar soluções. O Michel é essencialmente uma pessoa de diálogo. Ele tem sido, às vezes, atacado porque ele foi presidente da República depois do impeachment, né, que aconteceu, que ele costuma brincar, falando de golpe, que foi um golpe de sorte, porque ele acalmou o Brasil, a inflação despencou, o juro despencou, a economia se recuperou, né, e o país teve um crescimento muito forte naquele período que ele ficou de 2 anos. Até hoje se fala do que ele fez, né? Reforma trabalhista, o teto de gastos, a questão do ensino médio, e atacam ele injustamente, na minha opinião. E eu defendo o Michel, porque eu já defendia antes, sempre defendi, porque eu vi o que ele fez. Ele foi um presidente que realizou muito em favor do Brasil e tinha uma representação externa maravilhosa para a imagem do Brasil. Ele fez uma coisa de fortalecimento do Brasil no planeta, no mundo, entendeu? Você trabalhou com ele? Trabalhei no gabinete dele. Eu trabalhei 2 vezes na presidência da República. Uma no governo do Michel, em 2018, e depois tinha trabalhado em 2003 no primeiro ano do governo do Lula, no primeiro mandato do Lula. E à época eu fui representando também o MDB de São Paulo. O presidente do MDB era o Quércia, Orestes Quércia, e acabei indo lá trabalhar no gabinete da Casa Civil. Fiquei lá durante 1 ano também. Mas a convivência com o Michel era muito positiva, porque ele buscava solução para as questões, e não conflito. O gabinete da Casa Civil cuida da interlocução com o Congresso. Eu fazia essa parte, tanto num quanto no outro governo. Eu que atendia os pleitos parlamentares, liberação de emendas, atendimentos, governadores e deputados federais e senadores. E também atendi muitos prefeitos. Eu fui subchefe de assuntos federativos e cuidava dos municípios e dos estados, mas os municípios muito carentes. E o Michel, chegavam lá 20 prefeitos, falava: presidente, o senhor pode receber? Então, desce aqui. Aí ele descia, ele atendia todo mundo, despachava com todo mundo. Ele ganhou uma grande homenagem da Confederação Nacional dos Municípios, que eu trabalho com o Paulo Zukoski, que é o nosso grande presidente da Confederação Nacional de Municípios, e o Michel foi um expoente da defesa dos municípios. O que ele fez em favor dos municípios é inacreditável. Ele fez um financiamento da dívida na questão da previdenciária em 240 vezes sem juros e correção. Ele favoreceu aquela verba, não sei se vocês vão lembrar, daquela liberação de recursos que estavam no exterior ilegais, que tiveram que repatriar. Ele fez questão de garantir que aquele dinheiro chegasse aos municípios. Eu era prefeito. Eu vi o quanto me ajudou a terminar o meu mandato em 2016, a liberação que ele fez daqueles recursos que não tinham entrado para os municípios. E ele foi lá e ele falou: não, tem que ir para os municípios.
Então, o Michel ele tinha essa visão municipalista, tem essa visão municipalista, e eu acredito muito que ele cumpriu um grande papel na história do Brasil. Essa é a minha avaliação do papel do Michel Temer na história. Ô, Marcelo, eu sou um jornalista, a gente depende da factualidade do momento, já abordei aqui a questão do cenário político da Prefeitura de São Paulo, até do Brasil, me adiantando um pouco, mas é impossível eu ouvir você dizer de articulação política com o Congresso, com os prefeitos na presidência da República, e não citar o atual momento de turbulência que vive o governo Lula, com o articulador, o ministro Rui Costa, me parece um dos grandes entraves do governo Lula neste exato momento, né? Uma das grandes reclamações. Engato a essa pergunta ou a essa questão o seguinte, Marcelo, um dos grandes nomes falados internamente dentro do PT, essa informação eu trago, é do prefeito de Araraquara, Edinho Silva, como um grande interlocutor político também, né? Disse que num segundo momento ele poderia ocupar algum cargo ali institucional, não sei se a Casa Civil ou, enfim, a Secretaria de Governo ou algo próximo do que você ocupou ali também, para melhorar, inclusive, esse trânsito que está complicado, né? Haja vista as brigas. Pergunto tudo isso, Marcelo, porque Edinho Silva sai do seu segundo mandato consecutivo agora de Araraquara, no ano que vem, e Araraquara, que nós temos uma audiência maciça, estamos ali entrando agora em TV aberta, assim como Campinas, Sorocaba, Ribeirão, TV Cultura Paulista bem forte. Quer saber se você vai ser candidato a prefeito na próxima eleição. Bom, primeiro eu queria dizer que realmente a cultura paulista é muito forte, né? E isso que você fala, eu faço questão aqui de citar o Roberto Montoro Filho, que é o grande mentor da cultura paulista, e o pai dele, meu grande amigo, o seu Roberto, até me emociono de lembrar dele, que é uma pessoa que eu convivi muito quando eu fui deputado federal, lá atrás, em 1990, e ele me incentivou demais. Então, primeiro, registrar isso. Realmente, a cultura paulista hoje cumpre um papel muito importante na democracia do interior do estado de São Paulo, nessas grandes cidades que está presente, e principalmente em Araraquara. O Edinho Silva é tudo isso que você falou e muito mais. O Edinho Silva é um grande articulador, é um mestre da política, é um professor, é um doutor, ele tem doutorado, mestrado e tudo mais que você puder pensar em política, e ele faz muita falta, mas eu entendi que a atitude que ele tomou, e eu apoio a ele, foi no sentido de preservar o papel que o povo lhe deu de ser o prefeito de Araraquara, que não é uma posição qualquer. Ser prefeito de Araraquara é ser prefeito de uma das melhores, maiores e mais significativas cidades do Brasil. Então não é qualquer coisa. Eu fui prefeito e me orgulho muito de ter sido. O grande orgulho que eu tenho é ter sido prefeito 8 anos em Araraquara. É um excelente prefeito, aliás, o senhor. Eu lutei muito, trabalhei muito. Está aqui no livro que a Fernanda Cavica fez e que o Edu mostrou, que é realmente onde nós realizamos muitas coisas em favor da população, a maternidade gota de leite, as 3 UPAs, as 10.900 casas para a população de renda baixa, até 3 salários mínimos. Araraquara não tem uma favela. Todas as favelas que estavam se formando, nós conseguimos garantir casa, e hoje Araraquara não tem favelamento, que é um orgulho, uma cidade de quase 250 mil habitantes, não ter uma favela. Então, eu me orgulho muito, nasci em Araraquara, meus pais, minha esposa, meus filhos, a nossa vida sempre teve umbilicalmente ligada a Araraquara, né? A minha família chegou em Araraquara em 1897. Meu bisavô e minha bisavó vieram da Itália, né? Então, a gente tem muita ligação. E o Edinho não podia, realmente, ele teve... E olha o que é o destino. No dia 29 de dezembro, Araraquara sofreu aquela tragédia, a pior da história. Eu sofri, tive grandes chuvas, mas não se compara ao que aconteceu com aquela que, infelizmente, ceifou a vida de uma família. Ali na 36, aquela baixada, uma coisa trágica. E se o Edinho não fosse o nosso prefeito naquele momento, como é que estaríamos? Né? Hoje aquela rua já está liberada. Já está liberada. Né? Essa rua já foi liberada. E o empenho que o Edinho teve de ir ao Lula, de levar o Lula, de levar o Tarcísio, independente de sigla partidária. Ele pensou no interesse da cidade. Ele lutou pela cidade. Ele buscou fazer com que a cidade superasse aquele momento tão traumático de pontes que rodaram, essa que rodou com uma família inteira e outras, né? Ali no Botânico, na região do Imperador, em suma, várias pontes que tivemos problemas gravíssimos, né? E o Edinho não tinha ido para Brasília. Eu falei, puxa, falei para ele, Edinho, graças a Deus que você não foi. Como é que você ia para Brasília se Araraquara ia ficar daquele jeito?
E ele já tinha tomado a decisão de não ir. E ele ficou e está aí recuperando a cidade inteira, fazendo a reconstrução da cidade. E eu faço hoje aqui publicamente uma gratidão, um agradecimento ao Edinho por ele ter optado por continuar à frente de Araraquara, porque Araraquara precisa de uma pessoa que faça política. Araraquara teve grandes prefeitos na nossa história. Tivemos o Valdemar de Santos, tivemos o Clodoaldo Medina, pessoas que engrandeceram o Massafera, pessoas que fizeram um papel importante na história de Araraquara, né? Benedito de Oliveira, o Pereira Lima, todos eles cumpriram seus papéis, né? Cumpriram funções importantes de levar Araraquara à frente. E hoje o Edinho cumpre isso, com bastante qualidade. Hoje quem coordena esse processo de sucessão em Araraquara é o próprio Edinho, né? O meu partido em Araraquara tomou uma decisão unânime em reunião coletiva ocorrida na Câmara Municipal e a partir de 2021 nós adotamos a posição de apoiar o governo do prefeito Edinho. Nós temos hoje o superintendente do Departamento Autônomo de Água e Esgoto, um competente advogado que foi meu secretário praticamente 8 anos, que é o Delorges Mano, que está fazendo um grande trabalho à frente do DAI, que é uma grande instituição nossa, que eu me orgulho muito da gente ter conseguido. O Guilherme foi o meu superintendente dos 8 anos, deu uma grande atuação à frente do DAI, e hoje está lá o Delorges. Temos lá o Porsani, em nome do MDB, na Secretaria do Meio Ambiente, que o Edinho recuperou, tinha sido extinto, e o Edinho, de maneira correta, voltou até a Secretaria do Meio Ambiente, que nós sempre defendíamos a ele, tem que voltar à Secretaria do Meio Ambiente, ele fez isso, está lá o Porsani também trabalhando. E nós temos o líder do governo na Câmara, que é o Aloysio Braz do Boi, o presidente municipal do MDB. Nós vamos ter convenção agora, dia 30 desse mês, do MDB em Araraquara, e eu já defendi e continuo defendendo que o Boi vai continuar presidente do Diretório Municipal, conduzindo o partido na eleição do ano que vem. Ele vai ser o responsável por coordenar o nosso partido em Araraquara em relação às eleições do ano que vem. Eu espero que isso ocorra. Nós vamos fazer a convenção agora, dia 30, lá na Câmara Municipal de Araraquara. Então, esse é o cenário. Eu não sou candidato, não estou me colocando como candidato. Eu já fui prefeito, tenho orgulho de ter sido prefeito de Araraquara. Onde eu vou, todo mundo se identifica comigo. Prefeito de Araraquara, prefeito de Araraquara. Isso para mim é um grande orgulho, né? Mas eu não tenho vaidade nenhuma. Nós estamos num projeto político. O que eu não gostaria é de ver Araraquara administrada por pessoas que não fazem política, que são antipolíticas, que são contra a população, que não convivem com a população, que não ouvem a população. Eu vou estar no projeto que eu e o Edinho estamos formulando para que Araraquara não perca, para que Araraquara não retroceda, para que Araraquara não sucumba a uma luta ideológica, entendeu? Porque o que aproximou a mim e o Edinho foi o interesse da cidade, não foi ideologia. Tanto que no segundo turno de governador eu apoiei o Tarcísio, não apoiei o candidato Edinho. E o Tarcísio esteve em Araraquara recentemente, junto com o Edinho no palanque. Exatamente, liberando dinheiro para, inclusive, combater a tragédia que houve lá no final do ano. Então, eu e Edinho, a gente pensa muito pragmaticamente nos interesses maiores da cidade, como, aliás, quando o Dimas Ramalho foi deputado federal e fazia política, e podia fazer, porque hoje ele é membro do Tribunal de Contas, ele é proibido de fazer política eleitoral e partidária. Sim. Mas ele colaborou muito, sempre, ainda colabora, mas de outra maneira, estando lá no tribunal, julgando as contas dos prefeitos, dos vereadores, fazendo o seu papel. E o Massafera a mesma coisa. Então, se você olhar esse cenário, a gente sempre teve em comum, quando o interesse é da cidade, fala mais alto. Agora, nós não podemos deixar a cidade retroceder. Nós temos aí um grande nome que está surgindo de maneira muito natural, que é o da secretária Eliana Onaim. Eliana Onaim, secretária de Saúde de Araraquara. Secretária de Saúde, combateu a pandemia de uma maneira tão digna. E digo mais a você, eu convidei a Eliana, quando eu era prefeito, para ser minha secretária. Ela não foi porque na época eu e o Edinho nós estávamos em disputa, né? Normal, política, né? Tivemos muitas disputas, aliás. Mas a Eliana, ela fez um papel maravilhoso nesse período da Covid-19, ela cumpriu um papel com coragem, com destemor, responde por isso, responde de maneira injusta. E, se Deus quiser, vai superar tudo isso. Não é justo o que foi feito com relação a ela, porque ela fez o que tinha que ser feito para salvar vidas e fez um trabalho maravilhoso e faz um trabalho maravilhoso. Eu defendo a Eliana e o nome dela está surgindo como um nome natural e isso é muito bom, porque é uma mulher, uma pessoa ligada à saúde, é uma pessoa que tem todo um histórico de vida
que a credencia a ser qualquer coisa, inclusive ser prefeito da cidade de Araraquara, não há dúvida nenhuma. Essa é a minha opinião. Marcelo, para a gente fechar esse bloco, você participa lá da Confederação dos Municípios. O interesse dos municípios é a tal da reforma tributária. Todo mundo defende a reforma tributária, mas na hora de fazer, todo mundo quer a maior parte do bolo para o Estado ou para a União e os municípios precisando tanto de recursos. Será que agora sai a reforma? Edu, boa pergunta. Eu avalio que agora sai. Agora sai. Eu acho que o que vai se fazer é aqueles 2 IVAs, né? O índice de valor agregado do plano federal, que é PIS, COFINS e contribuição sobre lucro líquido, fazer um IVA só, diminuir esses 3 impostos. E no plano estadual e municipal é a junção do ICMS com o ISS-QN. Há uma resistência grande dos grandes municípios, porque o ISS é uma receita muito importante e a gente tem que reconhecer isso. Mas as regras de transição que o governo do presidente Lula está apresentando e o Aguinaldo está apresentando no seu projeto de substitutivo, dá tranquilidade aos municípios que não vão perder receita durante 20 anos. E a previsão é que nesses próximos 20 anos, fazendo a reforma tributária, o Brasil vai passar a crescer de 2% a 2,5%, 5% a 6%. Então a receita vai crescer muito mais. Então vai valer a pena um pouco de dúvida, embora a dúvida seja garantida com a regra de transição. Eu estudo a reforma tributária. O Baleia Rossi foi autor da PEC 45, e é uma das PECs que está sendo... São 2 PECs que estão sendo consideradas, a 45, a 110 que veio do Senado, e tem mais a PEC 7 também, a 67, que também está sendo discutido. Mas o Aguinaldo, que é um deputado federal da Paraíba, meu amigo, uma pessoa com quem eu convivi e uma pessoa muito inteligente, está encontrando um caminho que vai atender os municípios. Eu acho que o que nós precisamos é fortalecer os municípios. Eu sou municipalista não por querer agradar, não, é porque eu fui prefeito. Eu vi que quem responde, quando surge um doente na cidade, quem vai salvar a vida desse doente é o vereador e o prefeito, porque o governador e o presidente estão longe. Então, a verdade é, a saúde depende dos prefeitos. A educação hoje, cada vez mais, depende do prefeito. Segurança. Está crescendo muito o papel das guardas civis municipais. Então, não dá para os prefeitos conseguirem fazer tudo o que eles têm feito sem recursos. E outra, e o prefeito é o cara mais cobrado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, que são impiedosos no tratamento aos prefeitos. Impiedosos, quer dizer, não levam em consideração as situações dramáticas que às vezes o prefeito vive e que às vezes sofre uma punição injusta, porque ele teve que enfrentar uma questão de urgência e ele que tinha que fazer. Então, eu defendo, como municipalista que sou, membro da Confederação Nacional e da Associação Paulista de Municípios, que a reforma tributária tem que garantir melhor distribuição de recursos aos municípios. É isso que nós queremos. Vai haver uma simplificação, né? Vão juntar alguns O cidadão impostos. vai melhorar muito. E explica um pouco esse valor agregado, porque a gente paga imposto sobre imposto, né? Às vezes um cara fabrica um item que vai fazer parte de um outro produto, ele já pagou o ICM, depois paga de novo o ICM sobre ICM. Então, o valor agregado, ele só paga sobre o que acrescentou ao valor do produto. O que vai acontecer agora é o seguinte, você vai simplificar o regime tributário no Brasil. Todos os países do mundo já adotam o IVA, só o Brasil que ainda não adotou. A América Latina inteira já tem o IVA, os países da Europa, os países da Ásia. Então, é uma simplificação da vida do contribuinte e na distribuição dos recursos. A vantagem que teremos é que, você falou bem, vai acabar a cascata do imposto sobre imposto. Você fez o IVA, você praticou o IVA, é um IVA para tudo. Então, você não vai ter mais essa cascata que hoje ocorre no Brasil. Por outro lado, também, o que a gente observa é que o ISS está crescendo muito. Então, o imposto sobre serviço é o que mais cresce no Brasil. É o que mais cresce. Eu fui prefeito, fizemos uma modernização da arrecadação com a nota fiscal eletrônica. Nós aumentamos. Nós éramos em torno de 60% do IPTU. Quando terminou meu mandato, nós tínhamos 20% acima do IPTU com o ISS. Então, há esse temor dos prefeitos de perder o ISS. Eu acho que esse temor pode ser muito bem resolvido com essa regra de transição em que você vai ter um período de 20 anos em que vai ter que se manter com a inflação a arrecadação de cada um dos municípios, de todos os municípios do Brasil. Então não vai haver perda pela regra que está sendo apontada. E eu acredito também, você tocou num ponto essencial, que nós não podemos continuar onerando tanto a classe produtiva. Nós precisamos fortalecer o desenvolvimento, a geração de emprego. Se nós simplificarmos o regime tributário no Brasil, e o clima é para aprovar, eu estou te falando isso porque eu convivi com o parlamento nos últimos 30 anos, eu nunca vi um clima tão favorável como está agora
para aprovar a mudança tributária na Câmara e no Senado, como nós estamos vivendo nesse momento. E nós, das entidades municipalistas, estamos participando. Semana que vem estou em Brasília, estamos acompanhando esse debate e ouvindo os prefeitos. O próprio Edinho, que é da Frente Nacional dos Prefeitos, tem um papel muito importante nessa composição. Ele vai ajudar muito, tenho certeza, com a habilidade dele. E acho que futuramente, depois que ele acabar o mandato aqui, Rodrigo, só para não deixar de responder o que você perguntou, ele tem um futuro brilhante lá em Brasília para ajudar o presidente da República na articulação política. Que eu concordo com você, está errando algumas coisas lá. Eu tenho que falar a verdade. Eu convivo no Congresso e acho que está faltando um pouquinho de jeito para lidar com a... Tem deputado que espera 5 horas para ser atendido. Olha, eu fiz esse papel em determinado tempo da minha vida. O deputado não tem tempo para perder, deputado, senador, chegou lá, tem que atender. Parlamentar, eu fui prefeito, eu não perdi uma votação na Câmara há 8 anos, porque eu atendi os vereadores, sejam eles que o partido fosse, mesmo da oposição. Se me procurasse, era na hora, porque o parlamento é que aprova tudo. Se você não tiver apoio parlamentar, você não tem governo. Essa é a democracia, essa é a beleza da democracia. Quando o Lula ganhou, eu falava, um grupo de amigos, falava, a diferença é a seguinte, o Lula vai ter que conviver com um parlamento que não está favorável a ele. Ele vai ter que compor. Se o Bolsonaro tivesse ganho, ele ia ter tudo. Ele ia ter o parlamento inteiro e ele ia ter o poder. Eu não sei se seria bom para o Brasil. Eu tenho dúvida. E você dá hegemonia para um grupo só. A hegemonia, não na minha opinião, na democracia, é bom você ter o equilíbrio. E o equilíbrio, se o parlamento tem que... Se você não atender o parlamento, ele vai ficar contra você. Então você tem que sentar e compor. Então o Lula, o presidente Lula, ele já percebeu isso. Ele já está tomando os cuidados, conversando, ouvindo, porque tem que compor. Se você não tem maioria, você tem que formar a maioria. Senão você não governa. Marcelo, nós vamos precisar fazer um rápido intervalo e voltamos para o último bloco do nosso Roda Livre.